Boa tarde, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Iniciando uma nova semana. Minha oração é que você esteja bem, que a tua família esteja bem, o teu trabalho, os teus estudos, que a graça e o poder e a unção do Espírito Santo seja derramado sobre você e sobre a tua casa. Amém? Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, não eu, nem ninguém, só o Espírito Santo. Ele conhece nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas preocupações, anseios, medos. O Espírito Santo sabe de tudo. E quando a gente aprende a confiar e a entregar tudo nas mãos dele, as coisas se tornam bem mais fáceis, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este domingo. E primeiro dia da semana, nós iniciamos na tua presença, na tua casa. Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de ler a tua palavra, de compartilhar a tua palavra. Que o Senhor, que conhece cada um de nós, possa falar conosco, possa nos ajudar a entender muitas coisas que não entendemos, possa nos fortalecer. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai. Fala com cada um, cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo, coloca teu anjo do nosso lado. E que esta semana seja uma semana de vitórias, de forças, de ânimo renovado, de alegria, de paz. Aquilo que a gente está precisando de verdade, que o Senhor traga para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia que eu gosto muito. Porque eu me vejo nele, já me vi nele várias vezes. E eu entendo que é não permanecer no lugar que Deus não quer. No lugar que Deus não tem para a tua vida. Ou talvez ele teve por um tempo, para um ensinamento, mas não é o plano dele para a tua vida. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Está lá em Lucas 24, do 13 ao 35. Eu vou ler, é um texto assim um pouco longo, mas ele é muito interessante, que é os discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma cidade, né, mais ou menos uns 29, 30 quilômetros distante de Jerusalém. Mais ou menos isso. Alguns falam que é um pouco menos, outros falam até que é um pouco mais. Mas mais ou menos é essa a distância. Então diz assim a Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Aqui fala a 11 quilômetros, mas a medida é um pouco diferente, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido lá em Jerusalém. A morte de Cristo, né, o sepultamento de Cristo. A Bíblia não fala quem eram esses dois, mas eram 2 discípulos. Então, não eram dos 12, mas eram daqueles que estavam lá sempre com Cristo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado, fala o nome sim, perdão, Cleopas, mas não eram dos 12. Perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém
que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus é tremendo, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Glória a Deus. Olha, esse texto aqui, ele é maravilhoso. E assim, diversos ensinamentos. Mas hoje eu quero compartilhar com você algo que veio ao meu coração, no sentido de estar no lugar que não é para estar. Ou estar com a pessoa que não é para estar. Jesus tinha morrido, sido sepultado. Durante todos os 3 anos que Jesus esteve com os discípulos e todos aqueles outros que o acompanhavam, ele falou da sua morte, da sua ressurreição, do que ia acontecer, de que ele ia ser entregue e que ele ia ser crucificado. Mas parece que eles não entendiam. E a Bíblia inteira, ela fala sobre isso. Eles tinham o Velho Testamento, eles tinham os primeiros livros da Bíblia, Moisés e toda a história dos patriarcas, que sempre apontou para Jesus Cristo. E que Jesus tinha que padecer e tomar o nosso lugar na cruz. E quando Jesus foi enterrado, colocado, né, naquela gruta, né, onde ele foi sepultado, ele não foi enterrado, perdão. Parece que tudo que Jesus tinha falado, eles tinham esquecido. E aqueles 2 discípulos foram para Emaús, não sei se era a cidade deles, não sei se eles tinham algum parente lá, mas o que é interessante é que eles saíram de Jerusalém.
E esse não era o propósito de Deus para eles. Por mais triste, por mais difícil que estava aquele lugar, não era o momento deles saírem de lá. Porque Jesus ia ressuscitar. E até eles já tinham ouvido as mulheres falarem que tinham ido no sepulcro e que viram um anjo, que o anjo falou que Jesus tinha ressuscitado. Mesmo assim, eles se afastaram de Jerusalém. E foram para um vilarejo, um lugar chamado Emaús. E Jesus encontrou eles, foi lá para encontrar eles no caminho. Então, em primeiro lugar, alguns lugares na nossa vida são só por um tempo. Às vezes nós estamos em um lugar e a gente se acomoda. E de repente Deus tira a gente de lá. Ele usa os homens, não é? Homens aqui, letra maiúscula. Mas ele podia usar qualquer coisa. Simplesmente ele não queria a gente mais naquele lugar. E o que acontece? A gente fica triste. Porque no primeiro momento a gente não entende. E a gente acha que está perdendo. E você pensa assim, puxa, o que eu fiz de errado? O que eu não acertei? Mas eu me esforcei tanto. Mas é porque não era o teu lugar. Não é o que Deus tem para a tua vida. Você pode não entender agora. Você pode, na sua concepção humana, nas suas experiências humanas, não entender. Aí é que entra a fé. Aí é que entra a confiança em Deus. Porque eu posso não entender, eu posso me sentir um pouco perdido, não saber para que lado eu vou, mas eu sei que Deus vai direcionar. Olha que incrível que Jesus foi lá, enquanto eles estavam indo para Emaús, e caminhou com eles. E viu, né, sabia do que eles estavam falando e entrou na conversa assim, do que vocês estão falando? Como se Jesus, né, o próprio autor de todas as coisas, não soubesse, né, que eles estavam falando dele. E eles espantados, puxa, você foi o único que esteve em Jerusalém, porque aquele era o caminho de quem saía de Jerusalém e ia para Emaús, e não está sabendo do que aconteceu? Espantados, começaram a contar para Jesus. Mas o que é mais interessante aqui é que a Bíblia fala que eles não reconheceram Jesus. Era como se os seus olhos estivessem impedidos de reconhecê-lo. Todas as vezes que a gente se distancia do lugar que Deus tem para nós, a gente, aos poucos, vai deixando de reconhecer Jesus. A sua palavra, o seu propósito, aquilo que Ele tem para nós. Por isso que às vezes é tão difícil permanecer onde Deus tem para nós. O lugar que Deus tem para nós. E é mais fácil ir para outro lugar, é mais fácil fazer outra coisa, é mais fácil jogar tudo para o alto. E alguns lugares, algumas posições na nossa vida é por um tempo, é para um aprendizado. Então eu sempre penso assim, aprenda, retenha o que é bom e o que é ruim você abre mão. E vá, e siga, continue a caminhar, continue a fazer o teu melhor, continue a se dedicar. E a porta certa se abrirá. É esse o meu pensamento. Creia nisso. Então, estar indo para Emaús não era o lugar. Tanto que Jesus foi pegar eles lá no meio do caminho. Sabe, tem lugares que eles são, como diz aí na legislação, insalubres. Já ouviu falar nisso, não é? Não faz bem para a saúde, não faz bem para a alma, não faz bem para o corpo. O ambiente não é bom, a cobrança é extrema. Não existe amizade, não existe troca, sabe? De conhecimentos. Não é o teu lugar.
Não é para você. E às vezes a gente permanece porque a gente tem medo. E acha que aquilo é a única coisa que nos sobrou. Não é. Deus tem mais. O dono de todas as coisas é Deus. Peça para Ele direcionar os teus caminhos. Peça para Ele direcionar a tua vida. Peça para Ele te colocar no caminho correto. Talvez você esteja aí no caminho de Emaús, se distanciando de Jerusalém, que é onde está a presença de Deus, aonde Deus se manifesta. E cada vez que você se distancia mais longe você fica das coisas de Deus. E às vezes a gente quer forçar uma coisa na nossa vida. Então, há alguns lugares que é por um tempo. Olha o que diz Jeremias 20:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha que lindo. Diz o Senhor. E olha os planos que Ele tem. Planos de fazê-los prosperar. E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida, na minha família. Tome posse. Diga, eu acredito nesta palavra. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus? Então Ele vai agir para o bem na tua vida. Pode descansar. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, existe um tempo de estarmos em um lugar e existe um tempo de não estarmos mais lá. Em segundo lugar, todo lugar tem um ensinamento para nós. Todo lugar que a gente passa, por mais ruim que seja, tem um ensinamento para nós. Fique com o que é bom e o que for ruim, você joga fora. 1 Tessalonicenses 5:21-24 diz assim: examinai tudo, analisa tudo. Não seja aquela pessoa, vida leva eu. Onde eu tô tá bom, o que acontecer tá bom, deu certo ou não deu, sabe? Sem objetivo, sem direcionamento, sem uma postura. A vida tá ruim e não faz nada para mudar. Não estuda, não se posiciona, não se levanta, não organiza sua casa, sua vida financeira. Tudo é uma destruição, não cuida da aparência. Como é que vai mudar? Porque a parte que é minha fazer, Deus não vai fazer. A parte que é tua fazer, Deus não vai fazer. E às vezes a gente tem um sentimento de que a gente não consegue sair. Não consegue, tá patinando. Em nome de Jesus, saia. Saia do lugar que você está e que não é bom. Corte amizades que não são boas. Pessoas invejosas, pessoas que querem o teu mal, pessoas que falam mal de outras pessoas. Entenda uma coisa, se alguém fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para outra pessoa. Amém? Então, às vezes, nós precisamos nos levantar e nos posicionar. Como é que vai começar a tua semana? No marasmo? Ou você já vai acordar cedo, vai fazer tua caminhada, vai pro teu trabalho, ou então vai fazer um curso, ou vai fazer, não sei, limpar a sua casa, organizar a tua vida, tira da tua vida o que está atrapalhando. E você sabe o que é. A gente sempre sabe o que é, que está nos atrapalhando. Então, examinai tudo, retende o bem,
o que é bom eu vou reter. Abstende-vos, abstende-vos. Não quero, se afasta, arranca da tua vida toda aparência do mal. Olha que não está falando nem que é o mal. Está falando aparência. Se tem aparência de maldade, saia de perto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, aqui é espírito com letra minúscula, então é o meu espírito interior, alma e corpo. Alma, sentimentos, desejos, vontades, corpo. Isso aqui. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, ou seja, eu não vou abrir mão da minha vida, santidade, da minha postura, do caráter em Jesus Cristo, da maneira de agir, de falar, de reagir, por nada, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, se eu passei por um lugar, ou eu ainda estou em um lugar, e eu sei o que é bom e o que é ruim. O que é bom eu vou guardar, e o que é ruim eu vou me abster. Ah, porque lá eles reuniram e estão falando mal do patrão, estão falando mal disso, daquilo. Sai fora. Sai fora. Ah, porque eles resolveram fazer isso e acham que ninguém vai perceber. Sai fora. Não participe. Guarde-se. O teu espírito, a tua alma e o teu corpo conservados, irrepreensíveis. E não é fácil, porque para todo lado que a gente olha, a gente só vê gente se vendendo, se contaminando, abrindo mão de tudo para ter algo, para ser algo, para chamar a atenção. Então, em nome de Jesus, seja irrepreensível. Amém? E por último, não se aperte para caber em lugar nenhum, nem para estar em um relacionamento, seja de amor, de amizade, de trabalho. Porque se eu tiver que abrir mão dos meus valores espirituais, daquilo que eu tenho em Deus, não é o meu lugar. Não pensa que você vai ser feliz. Não pensa que você fazendo o que os outros fazem, você vai fazer parte deles. Nunca você vai fazer parte, porque a tua consciência vai gritar dentro de você. E graças a Deus por essa consciência. Não é o teu lugar, você não cabe lá, não é para você, sai fora dessas pessoas. Ah, mas todo mundo faz. Deixa todo mundo fazer. O que vale a tua alma? Em que lugar você vai passar a eternidade? Porque a eternidade é real. Olha o que diz Mateus 16, 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, eu vou preservar a minha vida, eu vou fazer de tudo para me guardar, eu estou em primeiro lugar, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, por causa de Cristo, então eu vou abrir mão daquilo, vou perder dinheiro, vou perder aqueles amigos, mas por causa de Jesus, dos valores que eu tenho em Cristo, porque eu não consigo ficar ouvindo aquilo lá. Esposa traindo o marido, esposa dizendo que não gosta dos filhos, esposa largando o filho na mão de marido, né? Para sair à noite. Então não é o meu lugar. De lá não vai sair nada bom. Então, por que eu estou me afastando? Por causa de Cristo. Então aí eu vou ganhar e eu vou encontrar o Senhor. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta você ter um monte de casa para morar, que nem a gente vê, né, esses pessoal aí da política, a roubalheira,
a manipulação, a falta total de caráter. Que é uma coisa assim que a gente nem consegue descrever em palavras. E hoje vão pedir a tua alma. Cai duro lá, morre. Aonde que a alma dessa pessoa vai passar a eternidade? A alma é eterna, o espírito é eterno. O corpo do pó ele veio para o pó ele volta, mas a alma e o espírito não. E o que dá vida ao corpo é a alma e o espírito. Então a tua vida real vai para onde o dia que for o seu último dia? Então tá valendo a pena se apertar para caber naquele lugar? Ai, mas é parente. Não importa. Não importa. Isso não quer dizer que você não ama a pessoa, não quer dizer que se ela precisar você não vai ajudar, mas você não é obrigado a andar junto. Amém? Eu sei que você entende. Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Não tem o que dar. Então, é muito sério. Não abra mão dos seus princípios em Cristo, aquilo que está na Bíblia e que você aprende para agradar as pessoas, para ser bem recebido, para ser convidado para determinadas festas. Não abra mão. Gálatas 2:20. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando a gente se afasta do lugar que Deus tem para nós, a gente começa a ter dificuldade para reconhecer Cristo, a vontade dele e a sua palavra. A gente começa a mudar tudo para se satisfazer. É que nem aquelas pessoas que às vezes falam assim, porque Deus falou, e a pessoa está tomando uma atitude totalmente fora da Bíblia. Deus, ele nunca vai falar nada para você fazer que está fora da Bíblia, que vai em discordância da Bíblia. Não, ele jamais vai fazer isso. Amém? Então, aqueles 2 discípulos estavam com um sentimento de tristeza, de fracasso, parece que tudo tinha acabado. Então, talvez eles pensaram assim, eu vou embora. Vou voltar para casa. E Jesus foi lá buscar eles. E da hora do partir o pão, eles viram que era Jesus. E eles mesmos falaram, nosso coração não estava queimando enquanto ele falava para nós das escrituras, da palavra? Maravilhoso, não é? Não se afaste de Jesus. Não fique no lugar que não é para ficar. Não ande com pessoas que não é para você andar, nem conviver. Você sim, ajude as pessoas, fale de Deus, o que precisar de nós, estamos aí. Mas conviver e ficar ouvindo tanta baboseira e tanta mentira e tanta ilusão não dá. Em nome de Jesus. E para terminar, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria, a nossa casa está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, que é Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos que o nosso lugar real, verdadeiro e espiritual é junto de Cristo. Aqui é um lugar físico, mas esteja no lugar que Deus tem para a tua vida. Não fica forçando. E se Deus te tirou de um lugar, segue, que outra porta vai se abrir. Em nome de Jesus. Abre o leque. Isso é para todas as áreas da tua vida. Emocional, sentimental, física, familiar, emprego, trabalho, estudo, tudo. Em nome de Jesus.
Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço muito por essa palavra. Eu sei que o Senhor tem o lugar certo para cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem o melhor, porque a tua palavra diz isso. Nos ajuda a não ter medo, a estar com os nossos olhos abertos, a estar abertos para novos lugares, novos desafios, nos posicionar, continuar acreditando, não ficar olhando para trás porque aconteceu. O que eu aprendi de bom eu guardo, o que era ruim eu jogo fora e eu continuo. É assim que nós andamos, meu Pai. Nos abençoa, nos dá uma semana de vitórias, cura os enfermos, Pai. Aqueles que estão doentes no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, que estão tristes, querem desistir, estão desanimados. Oh, Espírito Santo, que essas pessoas se ergam, coloquem as suas vidas em ordem, suas casas, tudo que se refere a elas, que elas se cuidem, que toda treva que possa haver dentro delas seja banhada pela tua luz, meu Pai. Senhor, coloca luz em qualquer lugar que haja trevas dentro de nós. Em nome de Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Cristo. Coloca teu anjo guerreiro dia e noite do nosso lado. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Quando sai, quando volta, no trabalho, na escola. Em nome de Jesus, protege a nossa casa, meu Deus. Eu te peço, Jesus, em teu nome santo. E se você quer entregar a tua vida para Cristo, ainda não fez, faça essa oração com muita fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi esta palavra e eu quero estar no caminho certo. Eu quero estar no caminho que o Senhor tem para minha vida. Me tira do caminho errado. Por isso hoje eu entrego, eu declaro com a minha boca que a partir de agora, Jesus Cristo é único Senhor e Salvador da minha vida. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Se foi bênção para você, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva em nome de Jesus Cristo. E aí vamos caminhando. Semana que vem, se Deus permitir, estarei aqui para a honra e glória dele. Hoje à noite eu estou na rua Eugênio de Almeida, número 47, aqui na Vila Constância, que é a igreja que eu congrego, é a igreja onde eu entreguei a minha vida quando eu era adolescente, e nós vamos estar lá. Vá para a igreja, em nome de Jesus. Não seja essas pessoas, eu creio em Deus, mas não vai para a igreja. Não, tem que ir para a igreja. Lá a gente ouve uma palavra, a gente ora, tem comunhão com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, boa semana e até a semana que vem, se Deus assim permitir.